Olá, minhas amigas e meus amigos da Segunda Espírita. Como vocês sabem, meu nome é Sócrates Catsivales e estamos aqui mais uma vez falando sobre o Espiritismo e a publicação está sendo numa segunda-feira. Como eu disse na segunda passada, essa segunda agora, né, no dia 28 de novembro de 2022, nós não vamos fazer ela ao vivo. Eu vou trazer aqui um tema, né, vamos refletir sobre esse tema e vai estar disponível para todo mundo a partir desta segunda. Por que nós não vamos fazer ao vivo? Porque tem jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, não é isso? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos falar hoje, né? O tema é Espiritismo e Religião, ok? Muitas pessoas, né, me perguntam, Sócrates, mas o Espiritismo é uma religião ou ou é uma ciência ou é uma filosofia, né? E, bom, eu vou trazer aqui o conceito, né, trazido pelos espíritos, que os espíritos nos deixou, sobretudo na codificação de Allan Kardec, mas também algumas reflexões sobre o que é o espiritismo e qual é o papel do espiritismo no nosso lado religioso, né? Bom, é uma filosofia, é uma ciência ou é uma religião? O Kardec já dizia, né? Allan Kardec já dizia, assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra, evocação dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Deixa eu deixar é ótimo, né? Deixa eu colocar aqui maior o PowerPoint, né? Então, nós entendemos, né, nós da doutrina espírita, que o espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Muitos podem pensar que esse consolador seria ele mesmo, queria voltar, ou um espírito iluminado, né? Mas não, os espíritos trazem, né, na codificação e reafirmam depois dela que a doutrina dos espíritos, obviamente, é uma doutrina produzida pela alta espiritualidade que comanda o nosso planeta e entregue a nós aqui no mundo material pelas mãos do mestre Allan Kardec, não é isso? Então, o espiritismo ele vem com essa característica, né, também de, como diz aí o mestre, revocar verdadeiros princípios da lei de Deus, né, e mostrar com mais detalhes, né, aquilo que algumas religiões colocavam assim de maneira meio obscura, né? Então o espiritismo vem também tirar o véu do místico, do fantasioso, do extraordinário e explicar, né, o que é o espiritismo. Bom, o que é uma religião, né? Eu trouxe aqui uma definição de Silveira Bueno, que a religião espírita, não, que a religião espírita não, uma definição sobre religião, tá? Religião é o conjunto de crenças e princípios que regulam a relação do homem com o sagrado, com o sobrenatural. Então, esse é um conceito, né, sobre religião e que se fôssemos perguntar para a maioria das pessoas, as pessoas iriam ter uma definição parecida com essa, né? Religião é o sagrado, né? É o que me liga às questões espirituais, né? A questões divinas. Claro que, sobre esse ponto de vista, né? Podemos dizer que o espiritismo se encaixa como uma religião, né?
Mas, dessa definição de Silveira Bueno, eu só retiraria essa ligação com o sobrenatural, né? Porque o Espiritismo, ele busca explicar as coisas que nós pensávamos que eram sobrenaturais de uma forma natural. Tá? Mas é isso, é um conjunto de crenças e princípios que regulam o homem em relação às questões do espírito, né? Então é isso, né? Mas a religião espírita, então, é uma religião como outra ou temos diferenças, né? Temos diferenças, né? Eu gosto muito dessa frase, né, de Olinda Amorim, que diz assim: o espiritismo se condensa no corpo de uma doutrina em que a experiência objetiva é válida, a especulação filosófica é uma necessidade consequente e a reforma íntima do ser humano é o ponto culminante. Aí resume, né, tudo que é o espiritismo. Se condensa no corpo de uma doutrina em que a experiência objetiva é válida, a especulação filosófica é uma necessidade consequente, ou seja, a especulação ela vai ser uma consequência das experiências objetivas, né? Ou seja, da experiência que nós temos, sobretudo, no campo mediúnico. E aí nós vamos conversar, vamos especular, vamos fazer os grandes questionamentos de onde viemos, de onde somos, o que é o espírito, né? Quem somos nós, o que é essa vida, e aí por diante. E a reforma íntima do ser humano é o ponto culminante, né? Então tudo isso tem a ver com o espírito avançar, o espírito evoluir, né? Evoluir sempre, tal é a lei, já diria o mestre Kardec, né? Ainda sobre isso, né, no Livro dos Espíritos, Kardec coloca: certamente ele, o espiritismo, se tornará uma convicção íntima de todos e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na ordem natural das coisas, na natureza, e é chegado o tempo de ocupar o seu lugar entre os conhecimentos humanos. Então, o espiritismo não necessariamente seria a religião de todo mundo, mas sim uma convicção íntima dos espíritos. Por quê? Porque nós somos espíritos e nós vamos tirar as amarras, né, do preconceito, da ignorância e deixar fluir a realidade espiritual. O espiritismo fala muito das coisas que nós vivenciamos no plano espiritual. Fala sobre reencarnação, algo que já aconteceu em outras vidas. Então, a humanidade está cada vez mais entendendo sobre essas realidades espirituais, mesmo que não pratique a doutrina, mesmo até que não conheça a doutrina espírita. É um amadurecimento do espírito isso, né? Bom, e seguimos, né? A religião espírita é, então, o estudo das leis morais, né? O espiritismo como instrumento das religiões. Então, além do estudo das leis morais, né, das leis divinas, né, que, sobretudo, o Jesus nos traz, né, para que a gente possa, há 2000 anos, começar a fazer reflexões importantes sobre isso, né, sobre essas leis morais. O espiritismo ele pode também se tornar um instrumento das religiões. Não necessariamente alguém que queira conhecer a doutrina espírita precisa ser espírita, né, ou mudar de religião. É claro que dificilmente uma pessoa que começa a se dedicar ao estudo da doutrina espírita não é tocado pela doutrina, né? Porque o espiritismo traz verdades que fazem parte do anseio espiritual da humanidade. Mas você pode, né, como eu conheço muitas pessoas que praticam a sua religião tradicional, às vezes que já vem
da sua família, né? E estuda sobre as coisas que o Espiritismo nos traz, né? Bom, é também uma renovação da ideia do que é religião, né? Do que é religião. Eu gosto, às vezes, de chamar o Espiritismo de uma religião 2.0, uma nova maneira de interpretarmos, entendermos o que é religião, né? E pode servir como uma base do que alguns autores chamam, né, de uma religião pessoal. O que seria uma religião pessoal? É você estudar, participar de duas ou mais religiões, né, de conceitos e de doutrinas, claro que não de uma maneira superficial, né, mas de uma maneira mais profunda, e extrair dessas religiões aquilo que lhe faz sentido na vida, né? Claro, não é a gente não pode ficar apenas com as coisas que são boas, né? Ou seja, não pode se limitar às religiões apenas aquilo que satisfaça as questões mais triviais, as questões do nosso ego, né? Mas a ideia é a gente trazer coisas interessantes de cada religião, e a religião espírita pode servir, né, como isso. A religião espírita, ou a doutrina espírita, melhor dizendo, pode servir dessa forma, né? Para quem quiser ter apenas o espiritismo como sua religião, ótimo, né? Para quem quiser continuar com a sua religião e participar da doutrina espírita, excelente, né? E também para aquelas pessoas que nem se dizem religiosas, mas enxergam a doutrina espírita como uma filosofia de vida, né? Também legal, né? Desde que isso faça também uma transformação moral, né, nossa, uma transformação e uma evolução espiritual, que isso traga uma evolução espiritual, né? Kardec traz aí para a gente: o Espiritismo é uma doutrina espiritualista que tem consequências religiosas, como todas as filosofias espiritualistas. Por isso mesmo, relaciona-se com as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, alma e vida futura, né? Então, o Espiritismo se debruça sobre esses temas, né? Deus, a alma, a vida futura, mas de uma forma diferente, não é isso? Nós buscamos estudar, entender, perceber sobre buscar nos livrarmos de conceitos antigos, de preconceitos, de dogmas, né? E tentarmos estabelecer uma nova ideia do que é a religião, ou do que somos nós, ou de quem é o que é o espírito em si, né? Então, pode ser um novo formato de religião. Mas não se trata, né, de religião constituída, visto que não tem culto, nem rito, nem templos, e que entre os seus adeptos nenhum recebeu o título de padre, pastor, sumo sacerdote. Então, se a gente for olhar sobre esse prisma, o espiritismo é totalmente diferente de qualquer religião, porque a gente não tem um ritual, né? Algumas pessoas às vezes me perguntam: mas eu chego no centro espírita, é bem parecido, tem água fluidificada, tem uma palestra, tem um passe, né? Cada centro espírita tem um seu ritual sobre uma orientação, né? Sobre uma orientação da espiritualidade e da doutrina. Mas não são coisas rígidas, né? Você pode, por exemplo, estudar espiritismo em casa, né? Você não precisa ir a um centro espírita para se dedicar à doutrina espírita. Claro que se você for, você tem um ganho, porque lá existem pessoas provavelmente mais experientes, né, que vão te orientar, existem uma quantidade grande de instrumentos e de possibilidades no centro espírita para que você avance no conhecimento e na prática da doutrina. Mas não tem rito, não tem culto, não tem templo específico, né? Não tem sacerdócio, por isso que não podemos dizer que o espiritismo é uma religião comum, normal, né? É uma religião nova.
uma nova forma, um novo formato de religião, uma religião 2.0, como eu falo. Bom, e no Livro dos Espíritos, né, que é o primeiro da codificação de Kardec, a primeira pergunta, por exemplo, de Kardec, ou pelo menos a primeira pergunta que Kardec coloca na codificação, é sobre Deus, né? Ele pergunta, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Agora, a gente entende, né? E quem estuda e se dedica na doutrina vai perceber mais ainda que nós não podemos atribuir Deus a Jesus, né? Jesus não é Deus, né? Jesus é um espírito evoluído, né? Extremamente evoluído, a ponto da gente, não é uma opinião minha, né? Nem do meu grupo, é uma opinião da espiritualidade, né? É uma informação que a espiritualidade traz, dizendo que Jesus é uma espécie de um governador geral dessa parte do universo onde o nosso planetinha Terra existe, né? Ou seja, o nível espiritual de Jesus é extremamente elevado, né? Mas não é Deus, né? Jesus é um espírito. E na pergunta 625, Kardec pergunta, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Os espíritos respondem, né? Então, nós conseguimos compreender melhor, perceber melhor Deus se nós utilizarmos Jesus como guia, né? Isso é uma concepção nossa, é uma concepção das religiões cristãs de uma maneira geral, mas o Espiritismo deixa isso mais claro, né? Mais transparente. Um dia nós seremos espíritos tão evoluídos quanto Jesus. Não sabemos ainda quando, né? Só sabemos que, pelo nosso nível evolutivo, nós estamos muito longe ainda do nível evolutivo de um espírito como Jesus, né? E eu trago aqui uma pesquisa, uma pesquisa Datafolha de 2020, né, sobre a religião dos brasileiros. Claro que agora está saindo o censo, né, deve sair no ano que vem o censo, isso pode ser modificado, mas se a gente for olhar para censos anteriores, o percentual em relação aos espíritas não muda muito, tá? As outras religiões podem mudar, a gente vê a Igreja Católica com 50%, né, da preferência religiosa, a evangélica é um crescimento muito grande, 31%, 10% dizem que não tem religião, e esse é o número normalmente atribuído ao espiritismo, né, já é de alguns anos, né, 3% seriam espíritas, 2% professam a crença na Umbanda, no Candomblé e em outras religiões afro-brasileiras, né, outras 2%, até 1%, o judaísmo 0,3%. Né? Mas o que me chama a atenção, assim, esse baixo número, não só meu, né, de muitos amigos estudiosos da doutrina espírita, falam assim, poxa, mas só 3%, né? Porque aí não está contando os simpatizantes. Eu brinco assim dizendo, mas é verdade. Se você vai num grande centro espírita, abarrotado de gente, né? Se você perguntar para sair fazendo uma pesquisa desse tipo, assim, a maioria vai dizer que tem outra religião, né? As pessoas vão no espiritismo para resolver questões que as outras religiões não estão resolvendo, né? Então, o simpatizante da doutrina, com certeza, bateria aí, ficaríamos em terceiro, mas bem próximos aí, né, dos dois primeiros, né? Os simpatizantes da doutrina. E isso é interessante também, se comparar a uma reportagem, né, que saiu na revista Isto É, né, se eu não me engano, essa revista. Né? Não, Revista Época de 2009. Já tem um tempinho, mas eu imagino que esteja assim, bem parecido, né? Eu vou ampliar um pouquinho aqui mais a tela. Deixa eu tentar ampliar aqui mais a tela para
a gente... É isso. Deixa eu falar aqui. Porque o que acontece? O que essa pesquisa quer dizer, né? Ele está dizendo que 66% é uma pesquisa relacionada a jovens brasileiros, tá? Então, não era de todas as pessoas, mas das pessoas, dos jovens. Então, aqui está dizendo que 66% católico, 18% protestante, e deixa eu ver aqui qual é o percentual de espíritos, é porque acabei aparecendo aqui na frente. Eu vou sair um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. Então, vocês verem que espírita, 1,4% se diziam espíritas, né? Agora, o que é interessante dessa pesquisa é que eles fazem outro tipo de pergunta, além de perguntar para os jovens, né? Jovens de 2009 agora já não são tão mais jovens assim, né? Mas o que eu achei interessante dessa pesquisa é porque eles fizeram uma pergunta interessante, falaram assim: você acredita em reencarnação? Né? Olha só a resposta, né? Cerca de 67% das pessoas têm uma crença alta em reencarnação. Né? 23% uma crença média em reencarnação. Se você somar 67 com 23, vai dar 90%. Né? Então, 90% das pessoas entrevistadas acreditam em reencarnação. Né? Alguns, uma crença alta, 67%, outras médias, 23%, e umas baixas também, 6%. Mas vamos botar só média e alta, 90%. Né? Ora, dentro dessa pesquisa, né, e também trazendo aquela pesquisa das religiões de 2020, algo só em torno de, nesse caso dessa pesquisa, é 1,4%. Da outra é 3%. Não, vai dar, normalmente são os 3% que se diz espírita no Brasil. Poxa, e a maioria, ou seja, a maioria de quem está respondendo essa pesquisa, ou é católico, ou é evangélico, ou de outra religião, mas praticamente 90% das pessoas acreditam em reencarnação. E essas outras doutrinas não tratam sobre o tema, né? Então, essa pesquisa que está dizendo, está demonstrando, né, que mesmo as pessoas que professam outras crenças estão percebendo que as verdades que o Espiritismo traz, as verdades não são espíritas, né? O Espiritismo traz essas verdades à tona. Então, essas pessoas percebem que essas verdades fazem sentido para elas, né? Não podemos mais ignorar as questões espirituais, a reencarnação, a mediunidade, não é isso? E o querido Leon Denis, que muitos consideram assim o herdeiro, né, de Allan Kardec, o herdeiro intelectual, moral de Allan Kardec, já dizia assim, ó: o espiritismo não é a religião do futuro, e sim o futuro das religiões. No futuro, nem todo mundo vai ser espírita, mas praticamente todas as religiões vão ter que aceitar as verdades trazidas pelo espiritismo, porque as pessoas que estão naquelas religiões percebem que aquilo é verdade, né? Percebe que já teve outra reencarnação, percebe sobre a sua mediunidade, começa a perceber a espiritualidade, né? Então, eu diria assim, nós que somos espíritas mesmo, né? Eu só tenho essa religião, o espiritismo, já estamos assim, digamos, já somos um certo, já temos um certo privilégio, né? Já gozamos de um certo privilégio, porque nós estudamos sobre isso, entendemos sobre isso, nos debruçamos sobre esses temas, né? E é por isso que eu digo que é uma nova religião, uma nova maneira de ver religião, mesmo assim respeitando todas as religiões que estão por aí, né? E o que vem por aí?
bom, que o Espiritismo pode ajudar a humanidade, né, a partir de agora. Trouxe 4 itens aqui, né? Eu entendo que, em breve, a mediunidade vai ser tratada como algo natural do ser humano. Em breve, para o espírito, pode ser daqui a 100, 200 anos, ou pode ser amanhã, né? Nós somos, do ponto de vista espiritual. Mas, logo em seguida, né, eu acho que a grande função psíquica que vai ser desenvolvida cada vez mais no ser humano vai ser a mediunidade. E como a doutrina espírita entende, é algo natural, não é sobrenatural, né? É algo natural. Né? Como diria Kardec, por que o espírito cativo não pode se comunicar com o espírito livre? Né? Porque nós, que estamos na matéria, cativos, presos, não podemos conversar com os nossos queridos, né? Muitas vezes parentes, amigos, amores que estão no plano espiritual. Somos espíritos, né? Mediunidade é a capacidade que nós temos de conversarmos com o nosso povo, né? Nós não somos daqui, nós somos de lá, nós somos do plano espiritual. Isso vai nos trazer essa percepção de sermos espíritos imortais, né? Um ser imortal. Embora, mesmo muitos confrades espíritas, muitos trabalhadores, né, do espiritismo, às vezes não percebe isso, né? É difícil nós termos essa percepção. Né? Mas eu imagino que esse seja o caminho natural do ser humano, essa percepção de se entender como espírito imortal. Daí também uma característica dessa nova religião, dessa nova percepção, que não, como eu disse, não é algo só do espiritismo, mas de toda a humanidade, né? Nós temos uma espécie de uma proatividade espiritual. A gente não ficar esperando um desafio grande na nossa vida, um sofrimento moral, uma doença, por exemplo, uma perda de um ente querido para irmos à nossa religião, para irmos à nossa igreja, para irmos ao centro espírita, né? A gente vai porque quer, né? Vamos ao encontro daquilo que nos chama, do conhecimento, né? Das questões filosóficas e morais da doutrina espírita. Isso é ser proativo, você querer se trabalhar, você querer se transformar num espírito melhor, seja pelo estudo, seja pela dedicação, seja pelo exemplo. Né? E daí nós começarmos a desenvolver o que muitos autores chamam de inteligência espiritual, né? Que é a capacidade do ser humano se colocar aqui na Terra, mas se perceber como espírito imortal, ser proativo espiritualmente, entender que temos um propósito de vida nessa reencarnação, mas que nós não pertencemos a esse mundo material, somos consciências divinas, somos espíritos imortais. Isso é termos uma inteligência espiritual, né? Cuidarmos dos outros, cuidarmos do nosso planeta. É o que vem por aí, na verdade, vem por aí, mas muita coisa disso já está acontecendo, né? Muita coisa disso já está acontecendo. Então, pessoal, é isso que eu tinha para trazer hoje, né? E obrigado a você que é seguidor da Segunda Espírita, né? Obrigado por estar conosco. E depois da Copa nós vamos voltar ao nosso estado original, tá? É claro que ainda na Copa, quando não tiver jogo do Brasil na segunda, nós vamos ter Segunda Espírita ao vivo, tá joia? Então, lembrando a vocês, se vocês gostaram, para vocês se inscreverem no canal, né? Colocar ali o sininho para serem alertados, dar um like aí, caso vocês tenham gostado, né? Nós já falamos hoje sobre espiritismo e religião. Se vocês também tiverem algum comentário, deixe o comentário aí, uma pergunta, né, um questionamento. Podem deixar que
à medida da possibilidade, nós vamos responder, ok? E lembrando que nós estamos também com o nosso a nossa ajuda, né? O nosso programa de ajuda para a campanha Natal Feliz Natal, né? Ou Natal Mais Feliz. E a gente vai arrecadar jogos de lençóis, já estamos arrecadando jogos de lençóis para famílias do projeto Badu, do Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles, famílias cadastradas, né, em riscos sociais, e nós vamos arrecadar esses jogos de lençóis. Os agendamentos podem ser pelo meu e-mail, né, que está aí na tela, ou vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram ou por esses números. Ok, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Fiquem em paz, uma semana de muita luz e um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau.